Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Vamos despertar com Deus nesse dia. E hoje nós temos uma reflexão. E nós vamos fazer uma reflexão sobre quem nós somos, como você se vê, quem as pessoas dizem que você é e, principalmente, quem Deus diz que você é. Você já parou para pensar sobre isso? Sempre que você sofrer por algum abuso, onde você se sinta inferior, faça uma análise. Quem eu sou? Quem eu quero ser? Quem as pessoas dizem que nós somos? E quem Deus diz que nós somos. É importante saber quem nós somos. Ou seja, se você quer mudar, quer ser diferente, é importante saber quem você é e quem você quer ser em Deus. Sempre, em tudo, as pessoas vão ter um julgamento sobre nós. Eles vão tentar nos limitar, nos parar pelos erros. Eles vão tentar nos parar porque acham que nós somos incapazes. Pela nossa aparência, nós vamos ser julgados. O mundo, ele faz isso conosco. Isso pode destruir a nossa autoestima, a nossa confiança. Pode destruir a força de nós continuarmos. Mas se nós focarmos em quem Deus diz que nós somos, tudo pode ser diferente. Claro que tudo que a gente faz fica uma marca, vai ficar uma marca. Mas nós não devemos deixar que nos rotulem por essa marca. Porque Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos a partir do momento que nós queremos. E às vezes, o erro que foi no passado, que aconteceu, nós podemos ressignificá-lo hoje. O passado nosso, nós podemos dar um novo significado a ele. Porque o passado ele tem que ser como retrovisor. Que nós olhamos, tiramos uma lição lá, para nós fazermos diferente amanhã, hoje e amanhã, e ajudarmos outras pessoas a não cometer os mesmos erros lá atrás. Nós somos falhos, sim, mas nós não devemos permitir que as pessoas nos rotulem pela nossa falha, nos rotulem pelos nossos erros. Sabe por quê? Porque nós temos uma oportunidade todas as manhãs, todos os dias de recomeçar. Então, se você acordou hoje e Deus te deu uma oportunidade de recomeçar, faça uma análise de quem você é. A partir dessa análise você precisa entender, eu preciso mudar nisso, eu preciso ser diferente nisso, eu preciso melhorar nisso. Então, você analisando quem você é, você vai entender que você precisa ser quem Deus diz que você é. E para isso nós precisamos de fé, de determinação e compreender que Deus sempre tem o melhor para nós e sempre fará o melhor para nós. Mas nós devemos ter uma decisão de fé. Eu quero ser quem Deus diz que eu sou. As pessoas sempre vão ter julgamentos que vão nos limitar, que vão nos parar. E através dos nossos limites, que elas impõem limites nas nossas vidas. Mas o nosso Deus, ele não tem limites. Porque o impossível para Deus é possível. Ele é um Deus do impossível. Mas é impossível. Quando eu vejo qualquer pessoa, eu acredito que ela pode ser renovada, ser transformada. Porque quando eu olho para mim, eu digo, se Deus me tirou dali, por que não pode fazer isso com qualquer outra pessoa? Deus pode, ele é poderoso. Mas você precisa decidir hoje, eu quero isso. Eu quero ser quem Deus diz que eu sou. Ninguém está condenado. Só se você mesmo decidir que você quer ser condenado pelo que os outros dizem, pelos erros que você cometeu. Mas se você tomar uma decisão hoje, dizer, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, me ajuda a prosseguir, a continuar e ser quem o Senhor diz que eu sou. Eu peguei algumas histórias, alguns personagens na Bíblia, para você compreender como as pessoas viam esse personagem e como Deus diz que ele é, e ele acreditou no que Deus disse, e ele foi até o fim, e viveu o que Deus falou que ele era. Então, quando eu faço uma análise, eu lembro da prostituta Raabe. Muitas pessoas dizem, aquela é uma prostituta, não serve para nada não vai dar em nada não. Sabe o que Deus faz com a prostituta? Ele escolhe ela. Tem um povo inteiro que ia ser destruído. Mas Deus escolheu Raabe, a prostituta, porque ele viu o coração de Raabe. Porque o mundo vê a aparência, Deus vê a nossa essência. Deus vê a nossa essência. E ele transforma lixo em luxo. E ele viu aquela prostituta. Ele viu que o coração dela estava aberto para servir, para fazer o que Deus queria que ela fizesse. E ela escondeu aqueles espias. E ela foi protegida por Deus. E todos morreram, menos ela e a família dela. E assim que Deus faz. Uma pessoa em que Deus diz que era, ou em que o mundo diz que ela era uma prostituta. Deus disse, não, essa daqui é uma escolhida. E sabe o que aconteceu ainda mais? Raabe está escrita na genealogia de Jesus. Ela participa. Ela é vó, é bisavó, entendeu? Na genealogia de Jesus. Quem sabe explicar isso melhor? Você estudar isso aí vai explicar. Mas Raabe estava lá. Isso é o que é importante. Entendeu? Sabe o que aconteceu? José, eu já contei a história de José para vocês. José era apenas um sonhador. Um sonhador. E para Deus, José era o governador que iria mudar uma história. Para o mundo, José era sonhador. Para Deus, ele era governador do Egito e mudou uma história inteira. Moisés, para o mundo, era um assassino. Ele era um assassino. Mas para Deus, Moisés era um libertador. Um escolhido para ir adiante do seu povo, resgatar, tirar o povo do Egito. Moisés, mesmo dizendo que não sabia falar, Deus disse, tá pronto, eu vou escolher ele. Ele foi o escolhido para libertar o povo de Deus. E tem outros nomes. Sansão foi escolhido por Deus para ser juiz. Porém,
Sansão se perdeu no meio do caminho. Sansão já nasceu com propósito. Porque nós já nascemos com propósito, a verdade é essa. Nós já somos escolhidos dentro do ventre da nossa mãe, a palavra de Deus diz isso. E Sansão foi escolhido com propósito. Só que ele se perdeu no meio do caminho. Como qualquer um de nós, às vezes acontece isso, a gente se perde no meio do caminho. E sabe o que acontece? Deus fez com Sansão. Deus resgatou Sansão, mesmo depois de tudo que ele tinha feito, que ele tinha errado. Sansão cumpriu o propósito de Deus, porque Deus já tinha determinado que Sansão iria vencer. E Sansão, mesmo tendo errado, tendo falhado, tendo sido chamado de derrotado, ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida e disse assim: a partir de agora, Senhor, me ajuda para me derrotar esses filisteus que eram o inimigo de Deus. E Sansão conseguiu, porque Sansão decidiu que queria mudar. Ele entregou a sua vida para viver o propósito de Deus. Quando a gente decide viver o propósito de Deus, Ele está conosco e Ele nos ajuda a fazer o que Ele disse que faríamos. Aí nós temos também a história de Davi. Davi era um esquecido, um irmão esquecido, que estava lá pastoreando ovelhas, um pastorzinho de ovelhas esquecido. Mas para Deus, Davi seria um dos maiores reis, um rei segundo o coração de Deus. Quem diria? Os irmãos dele nem imaginavam. E Deus já tinha escolhido Davi como rei. E outras tem mais, Salomão. Salomão era o filho bastardo. Filho de Betseba, que fez com que Davi pecou, ou seja, onde a pessoa que Davi pecou foi Betseba. Betseba era a mãe de Salomão. E Salomão, você acha que Salomão não foi rotulado por isso? Porque Davi tinha vários filhos, muitos filhos. Porém, Deus escolheu Salomão, filho de Betseba, para ser o rei mais sábio de todo o tempo. Sabia que Deus faz assim? Aqueles improváveis, os improváveis, e que o povo diz que não é nada, Deus escolhe para ser rei. Amém, meus irmãos? E Maria? Vocês já ouviram falar de Maria, a mãe de Jesus? Mulher agraciada. Gente, Maria era uma adolescente quando teve um encontro com um anjo. O anjo, Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Pensa numa missão extraordinária, não é para qualquer um, não. Para o povo, Maria era uma adolescente, uma menina. Mas para Deus, Maria era escolhida para ser a mãe do Salvador. É assim que Deus faz. Deus escolhe aqueles que o povo diz que não é nada para ser o que Deus quer que seja. Temos mais. E Pedro? Apenas um pescador. Jesus encontra com ele e diz assim: agora você vai ser discípulo. E você vai agora pescar almas. Você vai salvar almas através do evangelho. Pedro se tornou um dos maiores apóstolos da história, que levou o evangelho, que salvou muitas e muitas vidas. Então muitos vão te menosprezar pela sua função, pelo seu erro, pelas coisas que você cometeu, pela sua aparência. Mas Deus diz assim: eu estou vendo teu coração, vai em frente, segura na minha mão que eu estou contigo. É assim que Deus faz. Temos mais exemplo. E Paulo, que perseguia toda a igreja. E todo mundo viu que ele perseguia. E aí o que aconteceu? Ele teve um encontro com Jesus. Jesus escolheu ele. Jesus escolheu Paulo para transformar vidas. Ele primeiro foi transformado. Por isso que você tem que saber quem você é. Que na hora que ele tem um encontro com Jesus, ele diz assim: meu Senhor, o que queres de mim? Ele tem que saber quem você é, quem ele é, para poder ele viver o que Deus quer que ele seja. Nós temos que fazer isso, saber quem nós somos, para a gente poder viver o que Deus quer para nossas vidas. Amém, meus irmãos? E tem mais. O Paulo, além de ser um apóstolo que foi transformado pela graça de Deus, ele salvou e transformou outras vidas. Gente, tem várias histórias na Bíblia de transformação, de mudança, que fala de como Deus nos vê e como o mundo nos vê. Então, meus irmãos, reflita sobre isso. Reflita sobre quem você é. Quem você precisa ser em Deus. Senhor, me dá fé, me ajuda. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Deus sempre tem planos maravilhosos, extraordinários para a nossa vida. Mas nós devemos escolher, ter esse encontro com Ele e dizer: Senhor, é isso que eu quero. Eu quero ser quem o Senhor diz que eu sou. Porque para o mundo ele vai nos limitar, nos paralisar. E nos vai nos dar rótulos. Lá vem o bêbado, lá vem a prostituta, lá vem o medroso, lá vem o derrotado. Aí Deus pega e transforma tudo isso, ou seja, transforma o lixo, aquilo que dizem que é lixo, em luxo. Porque Ele é especialista em transformar, em pegar aqueles improváveis, que todos dizem que não é nada. E Ele transforma para salvar vidas e fazer grande diferença no meio do povo. Você acredita nisso? Glorifique a esse Deus e fale: Senhor, eu quero ser quem Tu diz que eu sou. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos. Meditem nessa palavra. E Deus abençoe a vida e a semana de vocês.